mas também nos nossos lares, em casa. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículos número 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Em outra tradução diz, porém era leproso. Vamos orar? Criador dos céus e da terra, que privilégio temos nós, nesta nação, em abrir a Tua palavra, Senhor, lê-la, ouvi-la, tocar nas verdades eternas por meio das Escrituras. E eu te peço e te rogo, batendo na porta do céu, que o Senhor nos visite hoje à noite por meio da Tua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor, e nos abençoe com a Tua misericórdia. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, e todos nós digamos amém. Meus irmãos, em grande parte da vida, eu peço que você permaneça com a Bíblia aberta aí, tá certo? Em grande parte da vida, a nossa história, ela é construída e edificada por meio de atos e conquistas heróicas. Aliás, sobreviver dignamente, de queixo erguido, com integridade, honestidade, hombridade, nesse mundo cão, onde a perversidade e o mal passeiam livremente pelas ruas, pelas famílias, etc., já nos faz verdadeiros heróis. Todavia, chega um momento na vida em que ser herói não parece mais ser o bastante. Isso porque o tempo se encarrega de nos mostrar que, enquanto numa área nós somos heróis, vencedores, noutra área nós não passamos de meros escravos das nossas próprias debilidades. A história de Naamã é um caso bíblico que expressa bem o que nós estamos querendo dizer hoje à noite. Naamã, ele era o chefe do exército do rei da Síria. Ele era um general. Ben-Hadad III era o rei da Síria na época de Naamã. Ele era um homem de grande importância na Síria e muito respeitado, respeitadíssimo. Por meio dele, Deus deu vitória à Síria em muitas guerras. Obviamente, nos revelando com isso como o Senhor guia e controla a história em todos os lugares, não somente em Israel, mas também na Síria e em todas as demais nações da terra. O Senhor era quem controlava e ainda é quem controla. Entretanto, mesmo sendo este homem um grande herói para o seu povo, muito amado pelos cidadãos sírios, depois de receber alguns elogios, no versículo 1, finaliza-se com um porém. Volte ao texto. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Olha os elogios. Porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra. Porém, sofria de lepra. Outro texto diz, era leproso. Preste atenção, a lepra no Antigo Oriente Médio
era considerada uma praga contagiosa. Em Israel, irmãos, havia leis específicas de como um leproso ele devia ser tratado. Moisés vai tomar 2 capítulos para tratar deste assunto no livro de Levítico, o capítulo 13 e o capítulo 4. O leproso, para quem não sabe, ele deveria andar com a cabeça coberta, a fim de ser reconhecido à distância. Ele deveria também usar um pano sobre o seu lábio superior, a fim de evitar o contágio através das secreções nasais. Como era que você identificava um leproso naquela época? Porque o leproso, ele andava nas ruas gritando: imundo, imundo, imundo. Mas não é que ele estava chamando os outros de imundo, é que ele estava sinalizando que ele era imundo, que ele era leproso. Então, a fim de que ninguém mais se contaminasse de lepra, ele agia assim. Através da história, meus irmãos, a lepra, ela tem sido uma das mais temidas moléstias. Até o presente século, apesar dos tratamentos avançados contra a lepra, os homens ainda praticam certo ostracismo social no esforço de controlar essa praga, de controlar a lepra. Por exemplo, os havaianos, os moradores do Havaí, baniram os leprosos da ilha chamada Molokai. Os nobres medievais construíram vários vastos leprosários para confinar os leprosos dentro dos leprosários na Idade Média. Para você ter uma ideia, na Idade Média, o sacerdote, ele já lia o ritual de sepultamento do leproso antes mesmo daquele leproso ser expulso da cidade. Já declarava como morto. Leproso, morto. Aliás, na Idade Média não era muita coisa, não era muito difícil alguém adquirir lepra, porque, segundo um professor meu do seminário, ele disse que nos tempos medievais os homens tomavam apenas 2 banhos por ano. Então, se você vê algum irmão aí que não gosta de tomar banho, porque ele ainda é da época dos homens medievais. Em nossos dias, a lepra ela é conhecida como Hanseníase, porque se sabe que ela é provocada pelo bacilo lepra de Hansen. Pois bem, tudo isso que eu falei a respeito da lepra era o que Naamã, o grande herói da Síria, o chefe do exército, um dos homens mais temidos em território sírio, muito querido por seu próprio rei e instrumento nas mãos de Deus, não passava de um cativo, um doente de lepra que lhe carcomia por completo. E pelo que a gente pode perceber no texto que a gente leu, a lepra de Naamã já estava num grau muito alto, que não tinha mais cura por meio da medicina local, por meio da medicina da época. Apesar disso, apesar dessa lepra, lá está Naamã, passeando, graçando no palácio como um herói, como um guerreiro, porém subserviente a uma enfermidade que lhe vencia a cada dia que passava. Irmãos, a história de Naamã não está na Bíblia por acaso. Ela tem algumas lições que a gente pode extrair dela, a fim de nos fazer entender o porquê ser um herói nesta vida não é o bastante. As pessoas gostam muito de se referir às outras dizendo: olha, meu pai é um herói, minha mãe é uma heroína, aquele meu filho é um herói, aquela minha filha é uma heroína. Mas será se ser um herói é o bastante? A gente vai começar a ver agora aqui a partir de 3 lições que eu quero trazer para vocês. A primeira dela é que todo herói humano, por mais herói que seja,
ele tem uma lepra, uma deficiência particular que precisa ser tratada por Deus. Neste mundo, nesta terra, nesta vida, todo herói humano tem uma deficiência particular que precisa ser tratada por Deus. Observe, mesmo com todo um prestígio nacional, o versículo 1 termina dizendo: porém, ele sofria de lepra. Porém, ele sofria de lepra. Irmãos, uma das figuras que representa o pecado na Bíblia é a lepra. O pecado, ele é figurado pela lepra em muitos aspectos. Por exemplo, a lepra é uma doença que ela começa apenas com uma pequena mancha indolor. Uma pequena mancha. Nasce uma manchinha, você toca ali e não sente nada. E ela começa a tomar conta do corpo. E ela começa a se espalhar, começa a tomar espaço, e ela vai se alastrando por todo o corpo até levar o indivíduo à morte. Muito bem, assim é o pecado na raça humana. Começou apenas com um simples desejo de comer um fruto proibido por Deus. Depois disso, o que aconteceu? Todo homem, por mais herói que possa ser, por baixo da sua armadura, ele não passa de um leproso, de alguém carcomido pela lepra chamada pecado. O pecado, em última análise, é uma lepra espiritual. E dessa lepra, lamentavelmente, nós não estamos isentos. Podemos estar, mas ainda não estamos. Naamã, por fora da armadura, era um grande guerreiro. Sobre seu cavalo, era um grande guerreiro. Mas por dentro da armadura, ele era um leproso. Por dentro das suas vestes, ele era um leproso. Irmãos, todos nós que estamos aqui hoje nesse auditório, temos os nossos heroísmos. Temos os nossos atos heróicos na vida. Há pessoas aqui que são verdadeiros heróis como pais. Não deixam faltar nada em casa. São verdadeiros heróis como profissionais. São profissionais brilhantes. São verdadeiros heróis como esposo. Cuida da esposa como ninguém. São verdadeiras heroínas como mães, como avós. São heroínas como esposas. São heróis como filhos. São heróis como alunos. São heróis. Todavia eu pergunto a você, por que muitas das vezes homens que são heróis como pais são leprosos como esposo? Homens que são heróis como jovens, que são heróis como namorados, são leprosos em casa como filhos. Mulheres que são heroínas como mãe se revelam tão leprosas como esposas. Homens que são heróis como maridos, mas são leprosos como pais. Homens que são heróis em muitas áreas, mas se mostram tão leprosos como amigos, traidores, desleais. Por quê? Porque não é o fato de sermos heróis em certas áreas da vida que nos isenta dessa terrível lepra chamada pecado. A lepra de Naamã, ela foi diagnosticada no seu físico, no seu corpo, na sua carne, mas há uma lepra comum a todos os homens da face da terra. E essa lepra é diagnosticada na alma. Essa lepra é o pecado. O pecado é a lepra que infelizmente atacou a todos os homens desde Adão. No Salmo 51, versículo 5 está escrito: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Em Romanos 3, 23, Paulo disse: pois todos os homens de Paulo, todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão marcados pela lepra. Em Romanos 5, 12, Paulo diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por que, Paulo? Porque todos pecaram. Todos estão sendo carcomidos pela lepra chamada pecado. Perceba, Davi e Paulo são muito contundentes quanto à verdade sobre a nossa natureza. Desde o ventre da nossa mãe, infelizmente, somos todos infectados com a lepra do pecado. E a lepra do pecado se revela de várias maneiras. Talvez
A lepra do pecado em mim não se revele da maneira como se revela em você. Em alguns, ela aparece como avareza. É o indivíduo que é amante do dinheiro, amante dos bens, amante das posses materiais. Em outros, a lepra aparece como mau caráter. É um funcionário mau caráter, faz negócios como homem mau caráter, é um vizinho mau caráter. Em outros, a lepra se revela como ambição, egoísmo, gente egoísta, quer tudo para si. Em outros, ela aparece como orgulho, como soberba. Em outros, a lepra do pecado se evidencia como traições, inimizades, fofocas, porfias. Em alguns outros, ela é visível como prostituição, adultério, imoralidade. Eu pergunto, como a lepra do pecado tem se manifestado em sua vida? Vocês lembram da história do jovem rico lá em Lucas 18? A Bíblia Sagrada diz que havia um jovem muito rico, gozava de prestígio social e era muito religioso, e ele era rico, ele tinha grana. Então ele foi se encontrar com Jesus, e quando ele se encontrou com Jesus, ele perguntou: Senhor, o que é que eu faço para ser salvo? E Jesus disse: você guarda os 10 mandamentos? Ele disse: guardo, eu faço isso, faço aquilo outro. Um verdadeiro herói em Israel, um jovem exemplar. Aí Jesus tocou na ferida, Jesus tocou na lepra. Pois vá, venda todos os seus bens, volte e me siga. A Bíblia Sagrada diz que aquele jovem se entristeceu com uma tristeza profunda. Por quê? Qual era a lepra dele? Avareza. Ali estava a lepra dele. Ele era amante dos bens, amante das posses, amante do ouro, amante do dinheiro que ele tinha. Ali estava a lepra daquele jovem. Alma leprosa com o pecado da avareza. Parafraseando as palavras de Cristo, é como se Jesus tivesse dito a ele: eu sei que você é um herói como cidadão, é um religioso exemplar, porém uma coisa lhe falta: você ser curado dessa lepra, dessa avareza. Irmãos, que grande lição nós temos aqui. Que não adianta você esbanjar um heroísmo financeiro, um heroísmo de decência social, se sua alma está sendo carcomida pela lepra do pecado. Por exemplo, quando Enzo Ferrari, o criador e dono dos carros Ferrari, das Ferraris, as famosas Ferraris, quando um dos seus diretores, que era muito próximo dele, saiu da empresa, se aposentou e saiu da empresa, ele disse a respeito de Enzo Ferrari: como empresário ele é ótimo, mas como pessoa é um fracasso. Como empresário ele é ótimo, mas como pessoa é horrível. Isso vem reforçar ainda mais a ideia de que eu posso ser um herói em qualquer área da minha vida, porém ser completamente leproso em outra. Quantos filhos, quantos pais, quantos cônjuges, quantos patrões, quantos empregados não podem dizer o mesmo que disse o funcionário de Enzo Ferrari? Como pai ele é ótimo, mas como marido é um horror. Como para namorada ele é perfeito, mas aqui dentro de casa ele é horrível. Como mãe não há o que falar, mas como esposa não tem quem aguente. Na igreja ele é uma bênção, porém quando ele cruza os portões da igreja é uma perdição. Eu pergunto: o que seu pai, o que sua mãe, o que seu filho, o que seu marido, o que sua esposa, o que seus vizinhos dizem a seu respeito depois do porém? Depois do porém vem o quê? Infelizmente, assim como Naamã, todos nós temos sempre um infeliz porém no final dos elogios que nos fazem. Naamã sabia melhor do que ninguém o quanto aquela lepra prejudicava a sua vida, prejudicava a sua honra. Caro amigo, você sabe
Tu sabe, melhor do que ninguém, que espécie de lepra, que espécie de pecado tem prejudicado o teu casamento, tua vida em família, tua vida profissional, teu ministério, teus relacionamentos, tua vida espiritual. Você sabe. Por outro lado, irmãos, Naamã, ele não apenas reconhecia que tinha lepra. Naamã queria ser curado. Ele queria ser curado. E isso é o que nos leva ao nosso próximo ponto. A segunda lição é que Deus, em sua infinita misericórdia, já proporcionou desde a eternidade o remédio eficaz contra a lepra chamada pecado. Deus já proporcionou o remédio. E nós vamos observar isso agora aqui. Preste atenção. É necessário salientar que, antes de qualquer coisa, que foi Deus que decidiu curar Naamã. Naamã queria, mas Deus foi quem quis realmente curar Naamã, para nos ensinar alguma coisa. Então Deus, ele tem todo um arcabouço de arranjos, e nós vamos observar esses arranjos agora. O primeiro arranjo de Deus para a cura de Naamã foi uma moça que foi levada cativa de Israel pelas tropas sírias, e ela era criada de Naamã. Então ela disse aonde Naamã podia ser curado. Volte comigo ao capítulo 5, veja comigo o verso 2 e 3. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. O primeiro arranjo. O segundo arranjo: o rei da Síria patrocina toda a viagem de Naamã até Israel. Veja o verso 4 a 6. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Terceiro arranjo de Deus: o profeta Eliseu lhe receita o que ele deve fazer para ser curado. Veja do verso 7 ao 10. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Foi o terceiro arranjo de Deus. O quarto arranjo de Deus: os servos de Naamã lhe convencem, por meio de uma forte argumentação, que ele não desista da cura. Veja comigo o verso de número 11 a 13. Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Irmãos, isso aqui é o quarto arranjo de Deus.
Veja o quinto arranjo de Deus. Naamã obedeceu, foi convencido a obedecer a palavra do homem de Deus. Veja o verso 14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. 5 arranjos de Deus para que ele ficasse limpo, curado daquela lepra. D.L. Moody, o evangelista americano, ele disse: Naamã sofria de 2 enfermidades, orgulho e lepra. A primeira, ele precisava de cura tanto quanto a segunda. Ele teve de descer da carruagem do orgulho e depois se lavar do modo prescrito. Orgulho e lepra. Irmãos, eu não vejo outra coisa operando aqui na cura desse homem, senão a mão de Deus em cada arranjo necessário. Em cada arranjo, a fim de que Naamã fosse curado e o nome de Deus fosse glorificado além dos limites de Israel. Era Deus agindo desde aquela moça que foi levada cativa até a prescrição do profeta Eliseu. Naamã é um dos raros casos no Antigo Testamento onde um pagão recebeu um milagre de Deus. É um dos raros casos. Por isso que Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, todos os arranjos de Deus, não podem ser frustrados. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Mas pastor, e no caso da lepra chamada pecado, o que Deus fez? E eu vou dizer a você agora: Deus também não se deixou de manifestar a sua bondade e a sua vontade de curar aqueles que sabem que são heróis e que precisam de uma cura. Você é herói como Naamã e sabe que precisa de uma cura, curar-se desse pecado, dessa lepra chamada pecado. Deus também trouxe um plano infalível de salvação. Qual foi esse plano? Em primeiro lugar, Deus enviou seu filho ao mundo. Deus enviou seu filho ao leprosário do pecado, a fim de trazer cura. Em Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32, Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Em João 8,36, Jesus falou: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se ele lhe curar, você estará curado. Veja, Jesus é bem claro aqui, nessas 2 passagens que eu citei. Ele está dizendo que há algo de errado com a nossa saúde espiritual e que precisamos ser curados dessa lepra chamada pecado. A sua vinda foi exatamente com esse fim, a de nos curar, a de nos libertar da lepra chamada pecado. Esse foi o primeiro arranjo de Deus. O segundo arranjo de Deus: Deus não apenas enviou seu filho, mas entregou seu filho à cruz do Calvário, para que, por meio do seu sangue, fôssemos purificados do pecado. Em João 3,16 está escrito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 5,8, Paulo disse: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que isso significa? Sendo ainda leprosos espirituais, ainda sendo carcomidos por essa lepra espiritual. Na cruz do Calvário, o precioso sangue de Cristo foi derramado a fim de que eu e você sejamos purificados, remidos, lavados e curados da lepra chamada pecado. Na cruz. Foi lá na cruz. Thomas Brooks disse o seguinte: o sangue de Cristo é a chave do céu. O sangue de Cristo, ou seja, não há como você abrir a porta de entrada ao céu se não for com esta chave, o sangue de Cristo. Sem o sangue de Cristo, amigo, você permanece leproso com o pecado. Sem o sangue de Cristo não há purificação. Por isso que em Hebreus 9, 13 e 14 diz: se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais
o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Cristo é o que purifica o homem de todo pecado. Lutero dizia o seguinte: uma gota do sangue de Cristo vale mais do que o céu e a terra. Uma gota. Aí eu pergunto a você: o que seria de nós se Cristo não tivesse morrido em nosso lugar? Eu já mostrei para você que você pode ser herói numa área, mas totalmente leproso em outra. Onde estaríamos nesse momento, irmãos, se Deus, em sua infinita misericórdia, não tivesse dado a nós o seu Filho como Redentor, justificador, expiador e salvador? O que seria de nós? Onde você estaria nesse instante se Cristo fosse apenas uma utopia da história? Se a cruz de Cristo não tivesse sido real, verdadeira? Porque somente o sangue de Cristo é poderoso para nos lavar da lepra do pecado e de nos curar de todo o mal para a glória da graça de Deus. Somente o sangue de Cristo. Em Hebreus 9:22 está escrito: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, João fala de Cristo como aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pelo seu sangue. O lugar de Cristo no plano de redenção parado por Deus é central, é essencial. Sem o derramamento do seu sangue não há remissão dos nossos pecados. Não há libertação, não há expiação, não há justificação. Você vai continuar cheio de lepra na sua carne, do pecado. Porque sem o sangue de Cristo, é assim que nós nos apresentamos diante de Deus, como leprosos por causa do pecado. Todavia, irmãos, o plano de Deus ele não parou na morte de Cristo. Em terceiro lugar, Deus, por seu poder, ressuscitou seu Filho dentre os mortos para nos dar esperança ainda mais da vida eterna. Isso é magnífico. Isso é maravilhoso. Aqui está o grande finale do plano eterno da redenção. A ressurreição de Cristo sobre o nosso maior inimigo, a morte. A morte. Porque Deus, pelo seu poder, não o deixou lá, mas o ressuscitou, subjugando a morte para sempre, para nos dar esperança de vida após a morte. Quão triste é um homem, uma mulher que não tem esperança após a morte. Quão triste é um homem, quão lamentável é um homem que sofre um infarto sem esperança alguma após a morte, sem qualquer vislumbre de para onde ele vai realmente após a morte. Mas Cristo não nos deixou nessa cegueira. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, por favor, capítulo número 1. Primeira carta de Pedro, capítulo número 1. Verso de número 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Vocês aqui, irmãos, são os crentes, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. O que é isso aqui? O fato de Cristo ter ressuscitado nos dá esperança de que um dia também ressuscitaremos junto com Ele. William Romaine disse o seguinte: a morte se matou quando matou Jesus.
John Owen escreveu um livro cujo título é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Quando a morte matou o Cristo na cruz, a morte morreu. Por quê? Porque ele ressuscitou, venceu o poder da morte. E um dia, todo aquele que crê em Cristo vencerá os grilhões da morte e morará com ele na eternidade para sempre. Então, irmãos, o plano de Deus é perfeito. Assim como curou Naamã da lepra física, Deus também nos cura por meio do sangue de Cristo da lepra do pecado. A menos que você não tenha pecado, você que está aqui hoje à noite, você não precisa do sangue de Cristo. Mas se você tiver um pecadinho apenas, se você tiver desobedecido seu pai e sua mãe quando era criança, tiver beliscado alguém com raiva, você já precisa do sangue de Cristo. Tanto quanto eu. O plano de Deus é perfeito. E é nesse plano que nós devemos pautar toda a nossa vida, toda a nossa existência, toda a nossa história. Então, entendido o plano da salvação de Deus, a gente já viu que todo herói humano, por mais herói que seja, tem uma deficiência que precisa ser tratada por Deus. Em segundo lugar, a gente viu que Deus criou seus arranjos de misericórdia antes da fundação do mundo, seu pacto de graça, a fim de que nós fôssemos salvos da lepra chamada pecado. Mas há um terceiro e último passo, meus pontos gerais. É que quem se submete ao plano de salvação de Deus é curado. Quem não se submete, não é curado. Quem se submete, quem se rende ao plano de Deus. Então isso vai ficar muito claro na vida de Naamã. Depois que ele se submeteu ao plano de Eliseu em se lavar 7 vezes no Jordão, a Bíblia diz que o seu físico ficou curado. Mas você vai ler agora e ver que não foi só o físico. Ele também foi transformado pelo poder de Deus. Ele se converteu ali. Ele se submeteu ao senhorio de Cristo. Ele saiu dali crente no Senhor. Ele saiu dali adorando a Deus em espírito e em verdade. Volte comigo para, por favor, segundo livro de Reis 5, e observe comigo aqui o que aconteceu com Naamã, os efeitos da cura em Naamã, os efeitos do fato dele se submeter à prescrição do profeta, a palavra do homem de Deus. Veja o que ele diz, versículo número 15 diz, no versículo 14 a gente viu que ele ficou com a pele como a pele de uma criança e ficou limpo. Verso 15, depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele, diante de Eliseu, e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse teu servo. Perceba, em primeiro lugar, Naamã passou a reconhecer um só Deus como Senhor absoluto de sua vida. Em segundo lugar, Naamã passou a adorar somente ao Deus de Israel. Veja comigo o verso 17, parte B. Diz assim: porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Perceba a conversão dele. Ele se converteu. Ele não ia mais agora adorar outros deuses. Ele não ia mais agora adorar os ídolos. Ele se converteu ao Senhor, ele se tornou um homem crente. Terceira evidência da cura de Naamã, da conversão de Naamã, é que Naamã passou a confessar e arrepender-se dos seus pecados perante Deus. Veja o verso 18.
Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando o meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para lhe adorar, porque o rei era pagão, e ele se encurvar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este servo por isso. O que é isso aqui? Confissão, pedido de perdão, arrependimento daquilo que possa de algum modo ferir Deus, machucar o coração de Deus. E ele então já pede perdão de um modo antecipado. E em quarto lugar, irmãos, a quarta evidência de que esse homem de fato foi convertido a Deus é que ele passou a ter paz com Deus. Como assim? Veja o versículo número 19. Eliseu lhe disse: vá em paz. Isso é paz com Deus. Estas são as evidências de que Naamã recebeu a completa cura de Deus. Ele não foi curado só no físico, ele foi curado também na alma. A lepra do pecado que se mostrava em orgulho. Lembra que eu disse a vocês que em alguns a lepra do pecado se mostra como avareza, em outros como ambição, e em Naamã ela se mostrava como orgulho. Ele era orgulhoso, cheio de si, mas agora ele foi quebrado ao meio. Agora ele diz: perdoe, que o Senhor perdoe a este seu servo. Irmãos, isso é conversão pura. Isso é um homem convertido, é um homem quebrado pelo poder de Deus. Quando um homem com o coração mais duro que ele tenha, mais orgulhoso, mais soberbo que ele possa ter, quando ele é quebrado pelo evangelho, ele não se aguenta, e a única coisa que ele diz ao Senhor é: que o Senhor perdoe os meus pecados e me receba misericordiosamente em sua presença. É isso que ele diz. Então Naamã, ele ficou maravilhado. Com o quê? Com o milagre? Não, com a misericórdia. Com a misericórdia de Deus. Ele entendeu que a misericórdia de Deus é mais importante que o milagre. A misericórdia de Deus, amado irmão, ela é mais importante do que qualquer outro milagre físico, de cura física, ou de porta de emprego, ou qualquer outra coisa que possa acontecer a você ou a mim. Se tão somente a gente entender que o plano de salvação de Deus é a maior demonstração de misericórdia que alguém possa fazer, nossas almas serão curadas. Serão curadas. Pastor, como saber se minha alma foi curada da lepra do pecado ou não? Como eu posso saber? Eu vou lhe dar aqui alguns aspectos de uma alma curada. Primeiro lugar, confissão ao nome de Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Primeiro aspecto de uma alma curada, a primeira evidência: confissão ao nome de Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12 está escrito: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Confissão ao nome de Cristo. Atos 10, 43, Pedro disse: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão de pecados. 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ouça, uma alma doente de pecado se opõe ao senhorio de Cristo. Se opõe ao senhorio de Cristo sobre si. Uma alma curada tem prazer em Cristo, se deleita em Cristo, ama a Cristo, celebra o fato de pertencer a Cristo. Uma alma doente de pecado tem o dinheiro, tem o ego, tem a fama, tem o poder, tem a posição social como um Deus. Uma alma curada tem Cristo como Deus, tem Cristo como Senhor, governando os pormenores de sua vida. Naamã entendeu que somente o Deus de Israel, ou melhor, ao Deus de Israel ele devia adorar. Somente a ele. Ele deitou abaixo os ídolos, disse que não ia prestar mais nenhum culto a outro ídolo, a nenhum. E disse que a partir dali
ia adorar somente a Deus. E nós devemos fazer o mesmo hoje à noite. Devemos fazer o mesmo. Devemos deitar abaixo os ídolos do nosso coração e adorar somente a Cristo. Devemos jogar fora tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas almas. Tudo aquilo que toma o lugar de Cristo em nosso coração. Deixe-me perguntar, quem é o Senhor de sua vida? É o seu ego? É o seu dinheiro? É o seu emprego? É a sua posição social? Qual é o seu Deus que impede você ainda de adorar ao Senhor de um modo completo, integral, como uma alma curada? Você sabe. Então se livre dele. Nosso Deus, meus irmãos, aprendam isso. O que é um ídolo? Um ídolo, em essência, é aquilo que toma sempre o primeiro lugar em nossas conversas, em nossas manias, em nosso estilo de vida. Aquilo que sempre vem em primeiro lugar para fazer a nossa alegria é o nosso Deus. Uma alma cujo objeto de adoração não seja Cristo é uma alma enferma, é uma alma idólatra. Por exemplo, lembram de Zaqueu? Subiu na árvore para ver Cristo. Quando Cristo disse: desce, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. E ele então vai com Cristo, cheio de felicidades. Leia o texto com calma em casa sobre Zaqueu. E ele vai falar que Zaqueu começou a pegar o seu dinheiro e a distribuir para as pessoas, e dar para as pessoas, e pagar 4 vezes mais aqueles a quem ele tinha defraudado. Por quê, pastor? Porque de fato esse homem teve a alma curada da idolatria. O dinheiro que antes era o seu ídolo, a quem ele prestava culto, agora não é mais. O seu Deus agora é Cristo Jesus, Senhor. Cristo Jesus. Então, a alma que tem Cristo como seu maior bem, ela é sadia, bem-aventurada, pois nela reside o poder, a misericórdia, a graça e a bondade de Deus. Isso é uma alma curada. Richard Watson disse o seguinte: não conheço outro prazer tão rico, tão puro, tão santificador em suas influências ou ainda tão constante em seus benefícios como aquele que resulta da verdadeira e espiritual adoração a Cristo. Não há outro prazer tão rico. William Cooper disse que o mais querido ídolo, ele orava assim dizendo: o mais querido ídolo que conheço, seja ele quem for, ajuda-me a derrubá-lo do teu trono e a adorar somente a ti, Senhor. Precisamos, irmãos, derrubar os ídolos do nosso coração, assim como Naamã fez, e entronizar Cristo em nossa alma. Segundo lugar, segundo aspecto de uma alma curada: confissão e arrependimento de pecado. Confissão e arrependimento de pecado. Pastor, quando é que eu devo me arrepender dos meus pecados? Todo dia. Porque todo dia você peca. Todo dia você tem que se prostrar diante do Senhor e dizer: me perdoa, Senhor. Em Provérbios 28:13 está escrito: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, tem que deixar, alcançará misericórdia. Tem que deixar. Sabe aquela língua mentirosa? Tem que deixar. Aquele espírito ranzinza? Tem que deixar. Aquele coração materialista? Tem que confessar e deixar. Aquele espírito soberbo, orgulhoso, de achar que o mundo gira em torno de você, tem que deixar isso de lado. Senão você não alcançará misericórdia. 1 João 1,9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, a mesma palavra, purificado da lepra, aqui fala, purificado da injustiça. Ele é fiel para nos purificar. Isso é cura. Amigo, deixa eu perguntar: que pecado se faz necessário você confessar hoje à noite ao Senhor? Se arrepender dele, abandonar. Que pecado você tem calado, escondido, que você precisa abandonar já?
Qual pecado tem adoecido a sua alma? Apodrecido seus ossos, como disse Davi no Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos se tornaram podres dentro de mim. Eis aqui a evidência de uma alma curada. É que ela não guarda pecado consigo. Ela confessa e deixa. Ela abandona. Naamã fez isso. Confessou e deixou. E em terceiro e último lugar, terceiro aspecto de uma alma curada: paz com Deus. Paz com Deus. No coração e na consciência. Vocês viram o que Eliseu disse a Naamã? Vai em paz. Vai em paz. É isso que Cristo diz a todo aquele que se chega à sua presença em busca de perdão dos seus pecados e alívio para uma consciência manchada por pecado, por desobediência, por rebeldia, por desrespeito ao seu nome. Vocês lembram da mulher adúltera? João capítulo 8. Os homens querendo jogar pedra nela. E Jesus então disse: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado algum, pode atirar a primeira pedra. E o texto diz que todos começaram a soltar as pedras. E um a um foram saindo em silêncio, sem falar mais nada. Então Jesus olhou para ela e disse: mulher, alguém te condenou? E ela respondeu: não, Senhor. E ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vá em paz e não peque mais. Isso é paz com Deus. É viver em paz com Deus. É andar em paz. É assim que o coração daqueles que, mesmo vivendo debaixo de fortes acusações, estão resguardados pelo perdão de Deus. Paz. Em Romanos 5:1 está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses 4:7, Paulo disse o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus, você tem ideia o que é isso? A paz que vem de Deus é uma paz inexplicável, maravilhosa, grandiosa, doce, inigualável, incomparável, é cura. A paz que vem de Deus é cura, irmãos, cura da alma. Sabe, hoje eu vejo muito esse pessoal dos coaches, né, desses pregadores coaches, com mensagens psicologizadas, sabe, a fim de atingir o emocional das pessoas, naquele campo raso das emoções, fazendo as pessoas se sentirem bem, fazendo-as, sabe, confortáveis, mas sem denunciar os pecados das pessoas. Pelo contrário, transformando essas pessoas em vítimas das circunstâncias da vida, em vítimas, né, do dia a dia, e dizendo que, trazendo uma mensagem narcotizantes para elas, um verdadeiro narcótico para os seus corações, e elas vivem nessa ilusão de uma paz que nunca é profunda e verdadeira. O salmista disse assim no Salmo 4, versículo 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Isso é a paz de Deus. É você deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que, se no outro dia você não acordar neste mundo, você acordou na eternidade aos pés de Cristo. Isso é paz com Deus. Paz. O mundo se abalando aí fora, se estourando em toda sorte do que não presta, e você em paz com Deus. Irmãos, eu indico que vocês leiam a biografia de Richard Wurmbrand. Aquele homem passou 14 anos preso na Romênia porque ele pregava o evangelho. 14 anos, debaixo das torturas mais terríveis do mundo, mais horríveis do mundo, aquele homem passou. Leia a biografia dele.
Procurem na internet, comprem, tem vídeo, tem tudo. Vão atrás da história desse homem. Como é que esse homem conseguiu sobreviver 14 anos debaixo de tanta tortura por causa do nome de Cristo? Sabe por quê? Porque ele podia até não ter paz com os homens que lhe perseguiam, mas ele tinha paz com Deus. Ele tinha paz com o Senhor. Sabe o que é que você vai precisar naquele dia em que o médico disser para você não tem mais jeito? Paz com Deus. Daquela segunda-feira que você não chegará mais ao domingo, paz com Deus. Daquele último abraço que você vai dar em seu filho, paz com Deus. Daquele último beijo que você vai dar na sua esposa, no seu esposo, paz com Deus. É disso que você vai precisar. Se você não tiver paz com Deus, esse dia será o pior dia da sua vida. Triste do homem que nesse instante agora, 7:55, está morrendo, levando para o outro lado da existência uma bagagem de pecados, atitudes, motivações, perversidades, em completa rebeldia contra Deus. Esse homem não está morrendo em paz. Não se pode dizer isso a seu respeito. Meu amigo, eu já estou encerrando. Queira Deus usar de misericórdia conosco e nos despedir em paz, como fez com Simeão. Quando Simeão pegou o menino Jesus e colocou nos braços e disse: agora despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram o Salvador. Que possamos ser despedidos em paz desta vida, desta existência, por termos aconchegado Cristo em nosso coração. Matthew Henry, ele disse o seguinte: que paz podem ter aqueles que não têm paz com Deus? Que paz? Thomas Watson disse: a aparência de paz que um pecador tem não vem da consciência de sua felicidade, mas da ignorância de seu perigo. Amigo, você está correndo um sério perigo se morrer em uma condição sem paz com Deus. Charles Wesley cantava o seguinte: um coração para louvar a meu Senhor quisera eu ter, um coração liberto do pecado, um coração que confia no sangue, por mim tão liberalmente derramado, um submisso, humilde e contrito coração, crente verdadeiro e puro, que nem a morte, nem a vida podem separar do Senhor que nele habitar. É esse coração que nós precisamos. Um coração que não nos faça estar apartados de Deus, desviados de Deus. Deixa-me perguntar, como está o seu coração em relação a Deus? Está em paz? Naamã voltou para casa em paz com Deus. Eliseu disse para ele: vá em paz. E eu pergunto, como você voltará hoje? Como você voltará hoje para a sua casa? Voltará em paz? Hoje, mais do que nunca, irmãos, é noite de arrependimento e noite de confissão de pecados. E de diante do Senhor, como fez Naamã, falarmos: Senhor, essa lepra ainda me maltrata e me prejudica. O pecado, me perdoe, me ajuda. Me ajuda a vencer isso diariamente, diariamente e diariamente. Então, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.